Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o livro 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Então, esse livro trata sobre a STB, que era a polícia secreta da então Tchecoslováquia, que hoje se dividiu aí entre a República Tcheca e a Eslováquia. E a Tchecoslováquia era um país satélite da União Soviética que realizava operações de espionagem aqui no Brasil. Então, os autores se debruçaram sobre os arquivos que estão abertos ao público e encontraram várias coisas relacionadas ao Brasil. Então, como foi que surgiu, primeiramente, a ideia de escrever esse livro? Bem, um dos autores, o Mauro Kraensky, ele trabalhou muito tempo como um guia no Museu de Auschwitz-Birkenau e sempre se interessou bastante pela história recente da Polônia. E via que toda vez que ia estudar esse tópico, sempre encontrava alguma coisa relacionada a operações secretas, a espionagem e serviço de inteligência e etc. Então, ele foi, tendo sempre essa vontade de estudar esse assunto, e procurou ir até o Instituto de Memória Nacional da Polônia, mas não encontrou muita coisa relacionada ao Brasil, que ele tinha também como interesse particular ver como é que os serviços secretos comunistas tinham influenciado, por exemplo, aqui no Brasil, e como eles tinham construído uma rede de agentes e por aí vai. Só que ele decidiu então ir até a República Tcheca para pesquisar os arquivos do Serviço Secreto da República Tcheca, que estavam abertos ao público, e encontrou muita coisa relacionada ao Brasil. Então ele chamou um tradutor tcheco, o Vladimir Petrlak, para estudar junto com ele, e encontraram assim essa vasta documentação a respeito do assunto, se debruçaram sobre esses arquivos por algum tempo e aí vieram com esse livro. Uma das coisas assim mais interessantes, que já falam isso logo no começo, é com relação ao que fazia o serviço secreto comunista aqui no Brasil. Para quem não sabe, a Tchecoslováquia tinha uma residentura aqui no país, e esse é um termo que vem do russo e designa uma espécie de central de operações de espionagem. Tá? E antes de tudo, só gostaria de clarificar que quando a gente pensa em espionagem, muitas vezes vem à cabeça assim, uns filmes de ação, de ter ali aquele sujeito que entra sorrateiramente num prédio para tentar adquirir alguns documentos sigilosos, tirar cópias. Mas na realidade as coisas não eram bem assim. Muitas vezes o espião era um sujeito bem apessoado, sujeito carismático, que falava vários idiomas, ele tinha que ter essa facilidade com a língua, e ia pouco a pouco conquistando a confiança de brasileiros que trabalhavam com o comércio exterior, que trabalhavam em jornais. E aí ele usava dessa influência para conseguir informações que não estavam disponíveis nos jornais e revistas, vamos dizer assim. Então, há três principais tipos de atividades que um serviço secreto se ocupava aqui, e eles dizem que tem a política de influência, que visava também adquirir um pouco desses documentos sigilosos para ver como eles iriam agir no futuro. As operações ativas, que aí tinha assim, uma vasta gama de operações ativas. Uma delas que eu vou falar mais para frente, por exemplo, incluía o transporte de guerrilheiros para dentro do Brasil, guerrilheiros que tinham sido treinados em Cuba. E, por fim, as atividades de desinformação, que eles tentavam passar, por exemplo, a história que seria oficial, assim, dada pela União Soviética, por exemplo, com relação a um determinado acontecimento que teve lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a morte de um ativista ucraniano que seguiu bem esse caminho. Eles tentavam passar uma informação errônea através de uma fonte confiável, um grande jornal, uma grande revista, para já ir fazendo a cabeça do povo brasileiro, vamos dizer assim. Uma das coisas assim que mais me chamou a atenção nesse livro, eu diria que talvez até a principal lição, foi relacionada à questão do nacionalismo, principalmente aqui no Brasil, porque o movimento comunista ele tem essa questão internacional muito forte. Então ele tendia a reprimir violentamente
os movimentos nacionais que aconteciam dentro do seu território. E um dos grandes exemplos disso foi na própria Tchecoslováquia, com a Primavera de Praga, que eles estavam tentando ali dar uma face mais humana ao socialismo, né, nas palavras deles, era tentar colocar mais alguma coisa de democracia, de representatividade, de tirar um pouco a repressão, e juntamente com esse movimento surgiu também uma pontinha de nacionalismo. E aí a Primavera de Praga acabou sendo violentamente reprimida pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Então eles sempre tentavam atacar os movimentos nacionalistas que aconteciam dentro do seu território, mas o que aconteciam fora, principalmente na América Latina, eram muito bem vistos pelo serviço secreto dos países comunistas. E por que isso? Porque era muito fácil você incutir uma mentalidade anti-americana, né, ou seja, contrária aos Estados Unidos, na cabeça de um grupo de nacionalistas. Eles vinham com aquele papo, né, de que estavam lutando contra o imperialismo americano, estavam querendo se libertar das amarras desse sistema opressor, e aí, pouco a pouco, iam instilando um pouquinho ali de uma ideologia comunista, uma ideologia marxista, e usava justamente essa aversão dos nacionalistas aos Estados Unidos, né, sobretudo aos Estados Unidos, para conseguir mais e mais informações sigilosas e que pudessem ajudar os países comunistas. Então, uma das coisas assim que acontecia muito, por exemplo, era de o espião chegar para a pessoa assim, né, ele talvez não se apresentasse como um espião, mas era o colaborador ali sabia que estava passando algum tipo de informação para um estrangeiro, né, no caso aqui da Tchecoslováquia, e aí o espião vinha e dizia: olha, essa informação aqui que você está me dando, eu não vou usá-la contra o Brasil, eu vou usá-la contra os Estados Unidos, porque o nosso inimigo comum são os imperialistas americanos. Então, a gente pode ver que desde aquele momento já havia uma espécie de simbiose, talvez esse não seja o termo correto, mas o comunismo se alimentou bastante do nacionalismo aqui no Brasil. E a gente vê isso até hoje, principalmente aqui no Nordeste, que as pessoas têm ainda uma mentalidade muito nacionalista e elas acabam votando em candidatos de políticos de esquerda, nem tanto pela crença no ideal marxista, mas mais por essa questão mesmo de não querer privatizar estatais e por aí vai. Vamos falar mais sobre isso em um outro vídeo. Mas continuando aqui sobre o livro, né, 1964, tem 3 operações que eu achei bastante interessantes, eu vou falar um pouco delas aqui para vocês. Uma que realmente eu vou dizer assim, me identifiquei com ela, talvez não seja a expressão correta, mas achei muito, muito interessante, foi a questão dos esportes, que eles narram aqui que teve um campeonato mundial de basquete feminino, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e aí vieram times, né, dos Estados Unidos, da União Soviética, da própria Tchecoslováquia, só que toda vez que saía um time de um desses países comunistas, vinha sempre médicos, né, a delegação, a comissão técnica. Ali tinha o técnico, auxiliar técnico, o médico, né, fisioterapeuta e tal. E ali um daqueles, ou vários deles, vários desses membros da comissão técnica, geralmente era um espião. E estava aqui, se aproveitava, né, desses eventos esportivos para tentar conseguir algumas informações sobre o que acontecia, o que estava acontecendo no Brasil. Então, o que ele narra nesse evento que teve no Rio de Janeiro foi que veio aqui um médico que era da comissão, né, da comissão técnica aí da seleção feminina de basquete da Tchecoslováquia, para tentar pegar algumas informações. E aí tinha um colega dele, tcheco, que tinha participado de uma conferência de médicos na Europa, e aí nessa conferência teve gente de vários países, inclusive do Brasil, e o médico lá acabou fazendo contato, né, com um brasileiro, e a função desse médico que veio na comissão técnica era justamente contatar novamente esse médico brasileiro, se apresentando como um amigo do tcheco que conheceu o brasileiro lá na conferência na Europa,
e para já criar assim esse laço de amizade, né? E poxa, você é aquele meu amigo, vamos tomar um cafezinho ali e tal. E aí quando chegava nesses ambientes ele ia, né, no meio da conversa perguntando assim, o que é que vocês no Brasil estão pesquisando aí com relação, né, às pesquisas na área da medicina, para já tentar e pegar algumas informações relacionadas a isso. Então vejo que não é nada que envolvia a movimentação de exércitos, ou que estava diretamente ligado à segurança nacional, mas eles queriam saber muitas coisas relacionadas à política interna do país, às pesquisas na medicina, a onde é que o país estava investindo em termos de infraestrutura, ou quais os minérios que eles iam minerar, com quais países que iriam realizar comércio. Tudo isso era coisa que era de interesse do serviço de inteligência, né? Eles queriam saber para ter essas informações e usá-las posteriormente. Então, isso daí, por que foi muito interessante para mim? Porque eu achei tão interessante, melhor dizendo. Primeiro, eu sempre fiquei assim com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque até hoje, por exemplo, um país como Cuba, que sofre tanto, né? A gente tem aí relatos da população que passa fome muitas vezes, né? Tem aquela questão de não pode matar um animal para comer porque ele é propriedade do Estado. Então, enfim, uma série de imposições que o governo impõe sobre o cidadão, mas mesmo assim eles sempre tinham tem, né, um bom desenvolvimento nos esportes, apesar de ser um país com uma população relativamente pequena. Então eu creio que essa questão, né, de sempre ter alguém ali da delegação esportiva que fosse uma espécie de espião, provavelmente está relacionado com isso, ou seja, eles vão mandando os atletas para competições aí mundo afora, e sempre no meio dos atletas tem um médico, um técnico, um auxiliar técnico que vai tentar pegar algumas informações sigilosas ou que não se encontrariam em jornais e revistas. Mas também me chamou muita atenção por conta do piano e do xadrez, né, que eu lembro que li um livro de xadrez, uma autobiografia de Garry Kasparov, que foi campeão de xadrez, né, durante muitos anos, e famoso por ter perdido uma partida ali contra a máquina, né, o Deep Blue, na época ali, acho que a virada do milênio mais ou menos. E ele tem uma espécie de autobiografia, acho que A Vida é um Jogo de Xadrez, eu não lembro assim o título ao certo, porque a tradução do inglês para o português foi um pouquinho diferente, mas Como a Vida Imita o Xadrez, acho que é esse, Checkmate, Como a Vida Imita o Xadrez, acho que foi assim que eles traduziram para o português. E aí ele conta que quando saíam, né, do país para as competições no exterior, sempre tinha um oficial que ia acompanhar os enxadristas. E aí uma das coisas assim que ele mais lembra na juventude foi que ele conseguiu uma vez ali burlar o sistema para assistir, vejam só, a um filme da trilogia original de Star Wars, que não passava, né, na União Soviética. E com relação ao piano, então, aí podemos citar dezenas e dezenas de casos de pianistas que iam participar de competições, audições, concertos no exterior, e sempre vinham um grupo ali de oficiais, né, que levavam um pianista do hotel para o lugar onde eles iam estudar piano, e de lá até o teatro, e do teatro até o aeroporto, enfim, só fazendo esse percurso, mas algum outro membro da delegação provavelmente estava ali para tentar conseguir essas informações sigilosas, tá bom? Então, uma outra operação que me chamou bastante atenção, essa daí talvez foi a que mais chamou a atenção no livro todo, foi uma relacionada a um periódico semanal chamado O Semanário, que era uma espécie de jornal nacionalista, tá? E por que isso é interessante? Veja só, o Partido Comunista Brasileiro já tinha ali o seu jornal, e o Partido Comunista Brasileiro estava subordinado a Moscou. Só que a Tchecoslováquia era um país satélite da União Soviética. Então, por que é que os tchecos estavam tentando conseguir mais um jornal, e dessa vez um jornal nacionalista, se eles meio que já tinham
esse jornal do Partido Comunista Brasileiro, no sentido Moscou, né? Vamos botar assim, Moscou já tinha, por que é que os tchecos queriam ter esse jornal nacionalista? Que o que eles estavam tentando fazer era conseguir como agente o dono do próprio jornal e também alguns jornalistas, né, que trabalhavam ali na redação. Então a resposta é a seguinte: no caso ali de você ter uma notícia que fosse vinculada por um jornal do Partido Comunista Brasileiro, a população já acharia que essa notícia estaria enviesada, né? E aí, se fosse um jornal que fosse, digamos, financiado pelos Estados Unidos, iam pensar a mesma coisa. Agora, um jornal nacionalista, na cabeça do povo, seria um jornal apartidário, né? Imparcial, isento. E aí, por isso, era tão importante para os tchecos terem alguém ali infiltrado nesse jornal para colocar o que seria a versão oficial vinda de Moscou, por exemplo, com relação a uma morte, né? Temos aqui o caso de um ativista ucraniano que lutava contra a União Soviética. Ele foi morto pela União Soviética, só que a versão oficial dada pelos soviéticos foi que ele morreu num assalto. Então foi um crime comum. E aí eles colocaram, né, essa notícia, veicularam essa notícia nesse jornal nacionalista. E veja que esse ativista ele não era conhecido no Brasil, mas eles já estavam plantando a semente ali, né, preparando o terreno para que, caso um jornal, digamos, que fosse financiado pelos Estados Unidos, nem sei se realmente tinha alguma coisa assim, mas se um outro jornal verdadeiramente isento contasse a história de que aquele ativista foi morto pela União Soviética, ou por agentes da União Soviética, aí o público que já tinha lido a versão no jornal nacionalista ia ver aquela outra notícia e dizer: não, isso aqui é enviesado, eles devem ser financiados pelos Estados Unidos, porque a gente leu que o sujeito morreu no assalto, e agora estão tentando dizer que quem matou foram agentes da União Soviética. Isso não está certo. Então, eles tinham essa ideia de querer buscar esse jornal isento, esse jornal apartidário, né, supostamente, para tentar mostrar ali, ou divulgar por esse meio, as notícias vindas de Moscou, né? Ou seja, ou melhor dizendo, a versão oficial vinda de Moscou das histórias que queriam que fossem passadas. Ou seja, era uma forma de desinformação do público, né? Resumindo aqui, a desinformação é uma informação errônea que vem de uma fonte confiável e tem justamente como objetivo fazer com que o povo pense de uma maneira diferente ali, uma maneira que já foi planejada, né, por esses ases aí do serviço secreto. Então, a última operação secreta que eu gostaria de falar aqui, antes que esse vídeo fique longo demais, foi a Operação Ativa Manuel. E em que consistiu essa operação? Bem, teve um grupo de brasileiros que foram treinar guerrilha em Cuba, e alguns talvez até mesmo na China, e se eles voltassem diretamente para o Brasil, isso ia chamar muita atenção das autoridades. Então o serviço cubano colaborou com o serviço tcheco para que esses guerrilheiros fossem mandados primeiro para a Tchecoslováquia, para de lá eles irem a outros países da Europa, sobretudo da Europa Ocidental, né, como Inglaterra, França, a Alemanha Ocidental, e de lá finalmente virem ao Brasil. Então, quando eles chegassem ao Brasil, teriam vindo de um país assim que estaria acima de qualquer suspeita, né, por assim dizer, ou seja, da Inglaterra, da França, etc. E não se tivessem vindo diretamente de Cuba, né, da China, que aí iria causar um pouco de estranheza, e aí os oficiais iriam ficar de olho naquela pessoa. E qual foi assim uma das coisas que realmente me chamou a atenção nessa operação? Bem, a Tchecoslováquia seguia as diretrizes de Moscou, que nessa época já vinha pregando a chamada coexistência pacífica. Agora, Cuba estava mais alinhado assim, com os revolucionários mesmo, com o pessoal da China, né, que pretendia tomar armas
para sair depondo os regimes e instaurar uma ditadura comunista em diversos países do mundo, sobretudo na América Latina. Então veja que mesmo os comunistas tendo tido essa divisão interna, né, de um querer seguir uma via mais pacífica, e pacífica de forma aparente, tá? Se vocês lerem o livro vão ver que de pacifismo isso aqui não tinha nada. E outros que queriam seguir uma vertente mais revolucionária, mesmo com essa divergência de opinião, um deles ainda colaborava com o outro, né? Então, na verdade não foi uma cisão de fato, aquilo ali foi só aparente para os olhos de muitos incautos. A China de repente podia não estar exatamente alinhada com a União Soviética, mas na verdade isso daí já era uma coisa assim meio que planejada, né? Eles fazem ali, fingem que estão brigando, e aí as pessoas dizem, tá vendo, a União Soviética é boazinha, eles não querem a revolução, e aí iam tentar relações aí com a União Soviética, né? Por exemplo. E só falando uma coisinha sobre essa operação secreta, né? A Operação Ativa Manuel, nomes como Augusto Boal, o dramaturgo, né, o diretor de teatro, Alípio de Freitas, né, que foi um ex-padre, e o famoso Cabo Anselmo estavam entre os nomes que vieram ao Brasil de Cuba, passando pela Tchecoslováquia e outros países da Europa. Então, uma coisa bastante interessante. Se vocês quiserem mais informações, vão ter aí no livro. E para finalizar aqui, gostaria de falar com relação à presença da CIA, né, a presença americana no golpe de 64. Isso é uma das coisas que os autores questionam no livro. E por que isso? E quando eles analisaram os documentos, né, da República Tcheca, aliás, da Tchecoslováquia, eles não encontraram nada com relação a esse assunto. E os tchecos estavam muito de olho no que os americanos vinham fazendo aqui no Brasil. Então qualquer coisa assim de tratados militares, acordos, né, militares, navais, de comércio, eles sempre tentavam conseguir essas informações das mais diversas formas, e mesmo com essa vigilância toda com relação aos Estados Unidos, os próprios tchecos não encontraram nada que viesse a relacionar, né, o golpe de 64 com uma suposta influência americana no Brasil. E, na verdade, essa narrativa foi criada posteriormente, né, pelos comunistas, justamente para tentar minar a autoridade do governo, que na época ainda vinha tendo um apoio forte da população. Então, eles foram espalhar essa notícia de que, na verdade, eram os Estados Unidos que tinham influenciado para que o golpe acontecesse, ou a contra-revolução, né, como queiram, e que isso, sei lá, os levaria a fazer com que os brasileiros não gostassem tanto do regime e buscassem se alinhar cada vez mais ideologicamente à União Soviética, enfim. É mais uma operação de desinformação que foi perpetrada pelos comunistas, né, os soviéticos e o pessoal dos países satélites da União Soviética. E no finalzinho do livro, uma das últimas páginas, os autores têm aqui uma alfinetada que eu acho bem interessante. Eu vou ler um pedacinho aqui que eles dizem. Ainda resta uma pergunta que nos intriga desde o início das pesquisas. Como é possível que em um país de 200 milhões de habitantes, em pleno século XXI, com todo o acervo de possibilidades que a internet oferece, fortes discussões relacionadas com sua história, principalmente em relação ao período de 1964, suas causas e suas consequências, em uma época de diferentes comissões que buscam a verdade, como é possível que ninguém, nem a imprensa, nem instituições públicas ou privadas de pesquisas históricas, com todos os seus recursos disponíveis, tenha se interessado em pesquisar o conteúdo de documentos relacionados a esses aspectos que se encontram há cerca de 8 anos disponíveis online nas páginas do Instituto Tcheco? Então, eu deixo aqui essas perguntas para vocês ficarem aí pensando um pouquinho. Se tiverem mais dúvidas a respeito disso, ou se ficaram intrigados,
busquem aqui o livro 1964, vale a leitura. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, comentar, dar o like, dar o dislike, enfim, fazer tudo isso. Até a próxima!